E tem também uma especialista em voz. Uma pessoa que é essencial no nosso mundo, principalmente a gente que é comunicador, mas também pessoas que estão passando por problemas de voz, pessoas que estão passando por um problema de crianças que precisam fazer exercícios de voz. Fonoaudiologia, gente, é uma coisa tão importante que você não tem noção. Às vezes você fala, vou só aprender a destravar minha língua. Não é só isso, não. Tem muita coisa legal que você pode receber. Vamos chamar a nossa maravilhosa. Vem cá, moça! Vamos receber aqui essa linda que trabalha conosco e nos ajuda tanto. Tudo bem? Olá, estou bem. E você? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer enorme estar aqui hoje. Senta aqui, por favor. Vamos bater um papinho sobre a sua profissão. O seu nome é bem diferente, né? Como é que é mesmo? Eu me chamo Nathan Ri. Nathan Ri. O primeiro impacto é diferente, né? Mas depois a pessoa acostuma e dá tudo certo. Nathan Ri. É muito lindo esse nome seu. Obrigada. Bem diferente. Mas me conta, eu abri aqui o programa dizendo que a fonoaudiologia não é simplesmente o destravar de língua. Não. Existe muito. É um universo bem amplo, né? Sim, claro. Quase ninguém conhece, né? Muita gente ainda pergunta, fono o quê? Uhum. Mas ela é uma área muito ampla. A gente lida desde o bebê até o idoso, né? A gente lida com a audição, com a voz, com a fala, alguns transtornos também, né? Transtornos do neurodesenvolvimento que vem com, às vezes, crianças, né? E bebezinhos também. Alguns bebês nascem com a linguinha presa, né? Que é o chamado frênulo lingual. E eles devem passar por uma cirurgia, né? Faz tipo um piquezinho na língua, né? Sei. Soltar essa língua para ele ter uma sucção, né? Uma sucção adequada, uma mastigação adequada, uma fala adequada, né? Porque a criança com a língua presa, que é o que a gente fala, que as pessoas têm costume de falar, ela não consegue articular corretamente os fonemas e aí acaba que gera problemas de fala, né, no decorrer do desenvolvimento infantil. Agora, com a questão do idoso, com que idade que a gente começa a perder a audição? Então, a partir dos 40 anos de idade, a capacidade auditiva ela já começa a entrar em declínio. Porém, aos 70 anos de idade, né, acontece a chamada presbiacusia, que é o envelhecimento natural das células da cóclea, que ela fica no ouvido interno. Isso acontece o envelhecimento natural, de acordo com o desenvolvimento, né, humano, e gera uma perda auditiva. Porém, ela é mais intensa em idosos que não têm uma boa qualidade de vida. Idosos que, às vezes, sofrem de diabetes, hipertensão, quase ninguém sabe, mas eu não sabia. Afeta a audição. Olha só. A diabetes e a hipertensão, ela danifica as células da cóclea, né? A hipertensão pode até afetar o nervo auditivo, o que gera uma perda quase que profunda no paciente, né? Então, idoso, em geral, nós todos iremos sofrer isso, mas uma perda intensa acontece no idoso que às vezes não tem uma boa qualidade de vida, ou que trabalhou durante a vida, no decorrer da vida, em ambientes ruidosos, não teve o cuidado com a audição, né, de proteções auriculares, fone de ouvido em excesso também. Então, tem vários fatores que acarreta. Agora, eu fico assim pensando que tem muitas pessoas que chegam na terceira idade e que deixam de participar de algum grupo de bate-papo, de conversa, de amigos, até de parentes, porque não estão ouvindo muito bem, não entendem. Aí fica o tempo todo, a pessoa está conversando, ela está Às vezes não é nem para fazer é para fazer assim. E ela está Você entendeu o que eu estou falando? Não, entendi. Porque ela fica com vergonha de dizer que não está ouvindo, que não está entendendo. Você falou um ponto-chave. O isolamento, ele é o principal indício que o paciente tem uma perda auditiva, né? Principalmente o idoso. Quando ele se isola, é porque ele não está entendendo. Ouvir é diferente de entender. Eu costumo dizer que quem entende é o cérebro. Explica melhor isso. A gente ouve.
a gente ouve com o ouvido, mas a discriminação do som, dos fonemas da fala, da conversa, vem do cérebro. A interpretação do que você disse para mim vem do cérebro. Então, quando o idoso ele tem uma perda auditiva, né, que causou danificações nas células que foram morrendo aos poucos, ele já começa a ter essa perda, ele vai se isolando. Por quê? Porque ele não entende o que você tá falando para ele. E aí gera aquele desconforto. Ele começa a perguntar: o que você disse? Oi? Não entendi. Ou senão ele quer falar mais alto, ele pede para você falar mais alto também, ou senão ele quer aumentar o volume da televisão. Tem esses diversos fatores, né, que demonstra que a pessoa tá com perda auditiva. Tá, e assim, por exemplo, uma pessoa que fala assim, olha, eu vi uma igrejinha lá no Acre. O quê? Regina Duarte? Não é isso que eu falei, não. Alguns fonemas da fala, eles são suaves. Vamos supor, sapato. O sa é suave. Então, quando a pessoa tem uma perda auditiva, ela não consegue compreender o sa. Aí você fala assim, pega o sapato. Ela, o quê? Pato? Porque o sa é um fonema suave. Então, ele acaba que passa batido, sabe? A pessoa não consegue compreender o sa. Só o pato, que é um fonema mais forte. Aí gera até risos e tudo mais. E a pessoa vai ficando cada vez mais constrangida, se isola cada vez mais. Uma coisa interessante você falou aí, já que o primeiro fonema ele é suave, tem como detectar isso em exame? Sim, claro. Os primeiros sintomas de perda auditiva, o paciente ele vai ao otorrinolaringologista. A gente precisa de uma avaliação médica para dar o primeiro parecer. Né? Ele vai avaliar esse conduto externo, né, para ver até mesmo se não tem uma rolha de cera. Tem pacientes que têm excesso de cera e formam uma rolha aqui no canal externo, o que impede a condução do som para a orelha média, a orelha interna e o cérebro. Então, o otorrino dá essa primeira avaliação. Em seguida, ele encaminha para o fonoaudiólogo, que é responsável por fazer os exames da audição. O primeiro deles é a audiometria. Muita gente já conhece, né? Tem gente que faz regularmente uma audiometria, às vezes semestral. Isso. Uma forma de se prevenir. Você pode fazer semestralmente uma audiometria, né? Esse exame de audiometria, ele vai detectar qual perda auditiva o paciente tem, se ela é leve, moderada, severa ou profunda, e qual grau, quanto ele perdeu. Entendi. E agora, depois que faz esse exame, constatou que o sa não está mais ouvindo direito, tem como recuperar isso? Então, o tratamento hoje, ele é feito com um aparelho auditivo, né? A pessoa, determinados tipos de perda tem um determinado tipo de aparelho. Não é um aparelho que serve para todas as perdas. Cada perda, tipo a leve, a moderada, a severa, a profunda, ela tem um tipo de aparelho. Porque hoje em dia nós temos uns aparelhos modernos que é pequenininho, ele coloca dentro do ouvido. Mas ele é para perdas mais leves, né? Uma perda de condução. Agora, uma perda mais profunda, em que a gente perdeu muitos fonemas da fala, a gente precisa de um aparelhinho maior. Certo. E aí a gente coloca o aparelho auditivo no paciente. Não é fácil. Não é uma adaptação fácil. É primordial o acompanhamento da família nesse processo terapêutico, sabe? A família precisa passar confiança para o paciente, ela precisa encorajar aquele paciente de que ele precisa daquilo, que é importante para ele. Porque ele mesmo se bloqueia. Existe um preconceito dele? Existe. O primeiro passo é a aceitação. Né? O paciente ele precisa aceitar que ele tem uma perda auditiva. Porque não é simplesmente igual as pessoas falam. É igual óculos, é só colocar. Não é. O aparelho auditivo, ele requer uma adaptação. Quando você coloca o aparelho auditivo em um idoso que ele não ouvia antes, ele reclama de muito barulho. Ele fala, nossa, tá muito alto, tá muito barulhento, eu não quero ficar com isso na minha orelha, né? Não quero viver assim. Então, requer uma adaptação, um processo terapêutico, que é o nosso cargo, o nosso papel.
O papel do fonoaudiólogo é trabalhar com o paciente habilidades auditivas, trazer de novo para ele esse amadurecimento da via auditiva, sabe? Esses sons novamente, fazer a adaptação dele com o aparelho. E a família é essencial. Tá, e agora vamos para a questão das crianças. Por exemplo, criança que tem autismo, criança que tem síndrome de Down e que precisa fazer esse tratamento. O que a fonoaudióloga ajuda essas crianças? Então, nós temos crianças que nascem com perda auditiva devido a alguma doença de gestação, né? Alguma hereditariedade, ela já nasce. Então, bebezinho já passa por uma cirurgia chamada implante coclear. Já é uma cirurgia que vai bem no nervo auditivo, sabe? Como a criança nasceu com uma perda profunda, a gente precisa de uma cirurgia. Ah, tá. Então, a criança coloca um implante coclear, né, no ouvido interno, ligado, para ele voltar a ouvir. E também passa pelo mesmo processo que um idoso vai passar. A terapia de habilidade auditiva, que é onde a gente vai trabalhar os sons, os fonemas, sabe? Barulho até mesmo de pássaro. Ah, olha só. Então... E quando uma pessoa fala assim, eu não gosto de dar entrevista, não, eu não vou falar não. Você vai na rua para fazer uma matéria, chega para mim, oi, eu queria a sua opinião, que não vou falar não. Muitas pessoas têm medo de falar porque não conseguem articular a palavra totalmente. Aí fica assim, pessoas comuns que não precisam trabalhar em comunicação nem nada, que têm essa dificuldade, às vezes, numa roda de amigos, fala muito pouco porque fica no Existe um meio de ajudar essas pessoas? Existe. A pessoa, a pessoa que fica tem que passar por uma avaliação fonoaudiológica, se isso for constante. Porque tem pessoas que fazem isso em momentos de alegria, sabe? Ou de tensão, ou de tristeza, em determinadas emoções. Ah, tá. Entendeu? E aí, às vezes, eu estou muito feliz. Eu chego para te contar um caso e eu começo a gaguejar do tanto que eu estou emocionada. Ah, tá. Tem essa disfluência na fala, sabe? Mas já por outro lado, nós temos a disfluência que pode ser uma gagueira. Entendeu? E gagueira hoje é tratável. Ah, é? Sim. Hoje a gagueira é tratável. Nós ensinamos exercícios de flexibilidade, um exercício de respiração, sabe? Exercício de dicção também. Porque às vezes a pessoa que gagueja, ela tá falando tão rápido, porque ela tá emocionada, ela tá triste, ela não sei o quê. Sabe? Ela não consegue processar. Ela esquece a palavra e ela volta, ou ela repete a sílaba, né? Ai. Isso. E agora sim, como que uma dica que você pode nos dar para eu falar uma palavra com mais tranquilidade? Por exemplo, meteorologia. Eu quero falar essa palavra normal, sem problema. Qual que é a dica que você me dá? Então, hoje nós temos o treinamento de trava-línguas. É bem legal. Você pode treinar todos os dias em casa, né? Pegar vários trava-línguas e treinar. Você pode treinar suas palavras de dificuldade, você pode pegar o texto que você apresenta, né, ou que você acha que você tem dificuldade, as palavras, selecionar um campo de palavras e treinar durante todos os dias, exercícios de dicção, né? Ah, tá. Igual a gente estava brincando ali na sala antes de entrar. Vamos lá, vamos fazer todo mundo. Pratracrá. Pratracrá. Bradragrá. Todos os dias fazer isso para destravar mesmo a língua, né? Isso, são exercícios de dicção. Ai, que legal. Menina, que legal. Que bom que você pôde vir nos dar essas experiências tão interessantes. Mas tem uma coisa também que eu queria saber, o que você pode ajudar numa pessoa que teve um acidente vascular cerebral, por exemplo, e que fica com problema de fala. Tem como ajudar essas pessoas? Sim. O AVC, ele traz algumas comorbidades na fala, né? O paciente fica com uma fala mais arrastada, às vezes não consegue articular melhor, direito também os fonemas, né? E tem outros pacientes também que têm afasia,
O que é a afasia? A afasia, ela é um comprometimento, depende. A afasia de Wernicke, ela atinge a área de compreensão do cérebro. O paciente não consegue te compreender. Ele consegue comunicar com você, mas ele não consegue te entender. Você pergunta as coisas para ele, ele não te entende. Afetou a área de compreensão do paciente, de interpretação. Olha só. Temos a afasia de Broca, que é onde afeta a fala. Aí afeta a parte de emissão. O paciente, ele te compreende, sabe? Ele consegue te entender perfeitamente, mas na hora dele responder, ele não responde nada com nada. Ele não consegue responder, ele sai do contexto da conversa. A gente fala que ele começa a falar em jargões. Jargões são palavras perdidas, sem sentido. Olha só. Olha, ele começa a falar, Cleide, você vai lá na estrada, que você pega o copo, e você veste essa blusa. Sim. E perde o contexto. Aí é uma questão de exercício tudo isso, né? Isso, é uma questão de exercício. A gente trabalha muito a parte cognitiva do paciente, né? Todas as áreas cerebrais dele ali, onde atinge fala, compreensão, né? Percepção auditiva, percepção visual, atenção, foco, planejamento, resoluções de problemas. Uma coisa que eu tenho reparado muito no comportamento do brasileiro, que ele vai até um certo ponto e desiste. Isso aí não tem um resultado, né? Não tem. A gente fala assim, já desde o princípio, olha, se você vir para terapia e não der seguimento em casa, a gente não consegue o resultado que você talvez esteja esperando. Porque a terapia, às vezes, tem 50 minutos, 1 hora, né? Ok, maravilhoso. Enquanto você tá ali, você, progrediu muito. Mas e em casa, as outras 23 horas, o que você fez? Tem que colaborar. Tem que colaborar. Se não colaborar, a gente não consegue. Bênçãos do Pai Eterno para você. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada.